Convido a todos a abrirem o livro de Josué. Josué capítulo 3 será o texto da nossa reflexão nessa manhã. Josué capítulo 3, a passagem pelo Jordão. Vamos ver aqui alguns princípios importantes para as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor. Os passarinhos estão fazendo festa aí, cantando alegremente. Senhor, graças te damos por estarmos reunidos como povo de Deus nesse lugar mais uma vez. Te louvamos, ó Senhor, porque temos visto a boa mão do Senhor conosco. Tem cuidado de nós de maneira muito especial, tem cuidado de cada família da igreja de Antioquia, e nós louvamos o nome do Senhor, ó Deus. Que o Senhor continue nos livrando, guardando, protegendo, sustentando, guiando os nossos passos. Que estejamos cada dia mais próximos do Senhor, desfrutando de todos os benefícios do Senhor. Intercedemos de maneira especial por aqueles irmãos e irmãs que não estão podendo congregar, mas estamos certos da assistência, do cuidado sobrenatural do Senhor sobre as suas vidas. Que o Senhor continue assistindo a sua igreja, o seu povo, de maneira muito especial. Agora, nesse momento de meditação na Tua Palavra, prepara as nossas mentes, os nossos corações, e que nós possamos receber do Senhor a mensagem que precisamos para esse dia. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 3, uma palavra maravilhosa, estejamos atentos à palavra de Deus. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo,
E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Essa é a palavra do Senhor, que ela seja instrumento de edificação para as nossas vidas nessa manhã. Nós temos lido a história do povo hebreu, né, o povo de Deus, que ele tirou do Egito, conduziu por 40 anos no deserto, sob a liderança de Moisés, e depois lemos lá no final do Deuteronômio que o Moisés morre, e aí passa a liderança para Josué. Deus então direciona Josué no capítulo 1, no capítulo 2 Josué manda os espias vistoriarem a terra novamente, e eles, cheio do poder de Deus, da inspiração do Espírito, chega e contam como é que é a terra, e diz: o Senhor nos deu essa terra, certamente o Senhor nos entregou na nossa mão, e nós vamos tomá-la. E aqui, onde lemos, no capítulo 3, estão as primeiras medidas para tomar posse da terra prometida. O Senhor está aqui, irmãos, nos dando princípios, ensinamentos para a igreja, para o povo dele, para a vida do povo dele, todas as épocas e todos os lugares. Nós devemos olhar para o texto e ver como é que Deus orientou e guiou o seu povo no passado e tentar colocar em prática nas nossas vidas. É isso que vamos fazer. Aí o texto vai nos mostrar que o povo de Deus anda bem quando bota em prática alguns princípios. Primeiro, é isso que está no verso 1. O povo de Deus anda bem quando se dispõe a cumprir o propósito de Deus, independente das dificuldades. Porque vocês lembram que lá atrás, os pais, aqui eram os pais, desses que agora estão se dispondo, eles se recusaram a se dispor a cumprir os propósitos de Deus. Acharam muito difícil. Agora, eles estão animados a viver o que Deus tem para eles, a cumprir os propósitos de Deus para suas vidas, independente das dificuldades. Veja o verso 1. Então o Josué recebe o relato dos espias, diz: a terra é cercada por fortalezas, cidade forte, eles têm grandes exércitos, eles são poderosos, mas Deus nos entregou nas mãos, e o Senhor é conosco, e nós vamos seguir em frente. Aí começa o capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Então, atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida era um grande desafio para esse povo. E nós, seguindo a leitura, a gente vai ver que era um desafio humanamente impossível. O Rio Jordão estava num tempo de enchente, e parece, vou falar depois sobre isso, parece que o Rio Jordão que tem hoje, que a gente vê nas histórias de Israel contemporânea, parece que ele não é tão caudaloso como aquele Rio Jordão do passado. Estamos falando aqui quase 3.000 anos atrás, então havia grandes diferenças. Mas esse povo está convencido de que Deus vai dar a eles um jeito de passar por meio do Jordão. O rio está transbordando e não tem jeito de passar. Mas eles levantam de madrugada, recebendo os comandos de Deus, Eles se dispõem a cumprir os propósitos de Deus, e eles se levantam de madrugada e vão caminhar em direção ao rio, que não tem jeito de passar. Humanamente falando, não tem jeito de passar. Mas há uma disposição para cumprir os propósitos de Deus, independente das dificuldades. E aí, irmãos, eu fico pensando nessas coisas, nas nossas vidas. Deus coloca grandes desafios diante do seu povo. Desafios que são humanamente impossíveis. Aqui era humanamente impossível. Como já
tenho dito, né? Eu fico lá em casa conversando com os meus meninos, com a minha esposa, a respeito daquilo que nós estamos estudando na Bíblia Sagrada. E aí nós ficamos conversando. As famílias grandes, numerosas, como já foi dito aqui, as famílias eram numerosas. Aí tem criança de colo, de peito, tem meninos que precisam ser carregados, tem senhores e senhoras, tem animais. E eles têm um desafio enorme de atravessar um rio que está transbordando por todas as suas ribanceiras. Mas eles levantam e vão, porque estão acreditando que Deus é capaz de cumprir o propósito dele para as suas vidas. Precisamos encarar os desafios que temos pela frente, confiando no Senhor, como esses fizeram. O povo de Deus caminha bem quando se dispõe a cumprir os propósitos de Deus, independente das dificuldades. A gente precisa ter convicção daquilo que Deus tem para a gente. E a gente encarar, não olhando para as dificuldades, mas olhando para o Deus soberano que está conosco, que está à frente. No passado, 40 anos atrás, eles olharam para os desafios. Aí se amedrontaram, perderam a coragem, se acovardaram. Agora eles olham para o Deus Todo-Poderoso e seguem em frente, sem saber como vai passar. Sabe como vive o servo de Deus? A gente olha para Deus, que é Todo-Poderoso, escuta os comandos do Senhor e segue em frente, sabendo que nós mesmos não vamos dar conta, mas se o Senhor estiver conosco, a gente vai passar. Mas eu fico imaginando Josué nesses negócios, é interessantíssimo. Não tem jeito de passar. O rio está transbordando. Como é que vai passar? Mas Deus falou para ele que vai passar. Então levanta cedo, ajeita as coisas e diz, vamos embora. Nós vamos passar. Ah, como? Não, isso aí você está querendo demais, né? Não sei como. Deus o dirá. Os desafios que Deus tem para nós vamos vencê-los. Porque o Senhor é o Senhor do céu e da terra. É assim que eles estão seguindo. Estamos vivendo em épocas de gente... Alguém disse para mim, não fica falando essas coisas, Saulo. Estamos vivendo uma época de gente acovardadas. Que Deus tem grandes propósitos, a gente fica amedrontado, achando que Deus não vai dar conta de cumprir, caçando caminho mais fácil. Não, aquilo que Deus tem para a gente encara firmemente. Não é confiado na nossa força, na nossa inteligência, na nossa capacidade, mas é confiado no Deus todo. Josué sabe que Deus pode passar eles por meio daquele rio e sabe que Deus pode fazer infinitamente mais. Então nós vamos. Vamos. O povo de Deus caminha bem quando a disposição para cumprir os propósitos de Deus, independente das dificuldades. Não olhemos para as dificuldades, olhemos para aquilo que Deus tem para nós e sigamos. A gente está vivendo uma época, se a gente contar para as pessoas os projetos grandes que a gente tem, as pessoas ficam assim, rindo da gente. Não, se Deus tem coisas grandes para você, se você estiver andando com Deus, Deus vai dando jeito de você. Nós temos histórias na Antioquia bonitas. Deus falou, vou dar. E tem dado. Você sabe aí do que eu estou falando. Então, primeiro é isso, né? O povo de Deus caminha bem, anda bem, quando se dispõe a cumprir os propósitos de Deus. É isso que Deus tem para mim, então nós vamos tomar posse disso. Ah, como? Não, eu não sei. Aí Deus vai mostrar na hora certa. Deus costuma mostrar só até o Jordão, né? Josué, eu sei que é para ir para o Jordão. Como é que vai passar, eu não sei. Então, mas Deus está dizendo que é para ir para o Jordão, nós vamos. Isso é elementar. Cheio de coragem, ânimo, disposição, na força e no poder do Senhor. Sigamos. A gente, quando vai aprendendo essas coisas, a gente fica destemido. E aí segue as instruções. Povo de Deus caminha bem quando há paciência e sabedoria para esperar o tempo ou os comandos do Senhor. Aí não sai, eu sou corajoso, eu saio enfrentando. Eu fiquei imaginando Josué, né? Não, eu sou um líder corajoso, então nós vamos chegar e vamos enfrentar e passar o rio. Não vamos nada. Nós vamos esperar o Senhor dar os comandos, o Senhor vai orientar. É isso que está aí, ó. Verso 2.
O verso 1 ainda, né? Parte B do verso 1 diz: vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Josué disse: não tem jeito de passar, não. Eu sei que Deus vai nos dar posse da terra. Nós vamos cumprir os propósitos de Deus. Mas eu sei também que não tem jeito de passar. Então vamos armar as barracas, beirando o rio. O rio está transbordando. Já viu um rio transbordando? Está quebrando os barrancos e arrancando árvores e rodando. Vamos acampar na beira aqui, nós vamos ficar olhando para isso, escutando o barulho das águas. Acho que Deus está querendo fazer isso com o povo. Ele fica olhando para essa dimensão do rio que não deixa passar, fica escutando o barulho da correnteza, atento para vocês verem que o Deus Todo-Poderoso é mais forte do que isso. Acho que é isso que Deus está querendo com esse povo. Às vezes Deus permite um negócio difícil assim e diz: olha, fica olhando para isso, eu vou dar vitória sobre isso. Sucedeu ao fim de 3 dias, né? 3 dias acampado na beira do rio, vendo a correnteza da água. Um negócio assustador. Esperando o tempo de Deus. Não vamos entrar? Fico imaginando que tinha um corajoso: vamos entrar. Entra que vai rodar na água. Entra não. Entra quando Deus dá a ordem. Eita, a gente vai aprendendo isso. A gente traça os projetos, diz: eu estou querendo, mas se Deus não der a ordem, não vou a lugar nenhum. Esperar o Senhor dar a ordem. Estou esperando 3 dias lá. Sucedeu ao fim de 3 dias, verso 2, e os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: a eles dá a ordem para passar. Eles vieram até o Jordão e acamparam ali. Isso eles poderiam fazer. E ficaram esperando os comandos de Deus para passar, a hora de Deus. Precisamos ficar atentos ao tempo e aos comandos do Senhor. Mas como nós precisamos disso? O povo de Deus caminha bem quando aprende a esperar os comandos do Senhor para agir. A gente age comandado pelo Senhor. Mas quando aprende isso, Deus faz coisas maravilhosas e a gente evita de muitos problemas. Josué, vamos acampar, não tem jeito de passar. Esperar Deus falar a hora de passar, o jeito de passar, e a gente passa. Deus vai falar, a hora que falar a gente passa. Vamos ficar em jejum e oração, esperando. Então tem essa da esperar, né? Esperar. Tem gente que não gosta disso, né? Fala: não, eu vou. Vai não. A gente vai até onde Deus mandar. Deus fala: quieto aqui, a gente fala: opa, vou esperar em oração, a hora que Deus dá o sinal, aí a gente vai. É uma caminhada extraordinária essa com o Senhor. Extraordinária. A gente vai aprendendo isso. A gente vai aprendendo. Josué não está... E esse povo, a gente conversou lá em casa, né? O povo está confiante do Senhor. Não está preocupado com o rio, não. Está preocupado com o Senhor. Se o Senhor disser que é para ir, a gente vai. É o que vai acontecer em seguida. Povo de Deus, aí o terceiro ponto, né? O povo de Deus anda bem quando se propõe a cumprir os propósitos do Senhor, independente das dificuldades. Dificuldade sempre tem. O povo de Deus anda bem quando tem paciência para esperar o tempo do Senhor, ouvir os comandos do Senhor. E terceiro, o povo de Deus anda bem, caminha bem, quando elabora boas estratégias. Vocês sabem, eu gosto disso, né? Aí, eles fizeram uma estratégia boa lá. Repetindo, verso 2. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegareis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então, o que eles fizeram aqui, aquelas lideranças? Povão ali é muita gente. É mais do que a cidade de Anápolis inteira. De acordo com o relato do Êxodo, é mais. Talvez umas 4 cidades de Anápolis inteira. Caminhando, precisa passar o rio. Esse povo vai arrumar uma confusão. Eles vão cair na água e vão perder de vista as lideranças e vão se afogar no rio. Então nós vamos traçar uma estratégia. Nós vamos passar atrás da arca.
Os sacerdotes vão aí a 1.000 metros à frente, carregando a arca tem todo um ornamento, de modo que de longe dá para vê-la, e nós vamos andar todos olhando para a arca, e ao lugar que a arca for, nós vamos, porque a arca simboliza a presença de Deus e vai nos orientar nessa jornada. Irmãos, aqui tem princípios bons para nós. Deus nos dá boas ideias, a gente pode traçar boas estratégias para a gente enfrentar os desafios da vida. Tenho visto isso acontecendo muito por aí, e isso é muito bom. No deserto eles eram guiados pela nuvem. Lembra que eu preguei sobre isso? O deserto não tem estrada, pode se perder. Então Deus vai botar uma nuvem no alto. E aí vocês olham para a nuvem e se orientam por ela. Ela se move para um lado, vocês vão atrás. Agora aqui já não tem mais a nuvem. A nuvem cessou. Agora precisa de se orientar pela arca. Então os sacerdotes vão à frente, à distância, e eles ficam vendo a arca e vão andando atrás. A ideia é que nós precisamos traçar boas estratégias para que nós possamos andar bem. A ação soberana de Deus, isso é uma coisa que uns demoram a aprender. Deus é todo-poderoso, soberano e tem tudo sob seu controle. Mas a ação soberana de Deus não anula a nossa responsabilidade. Não anula. Conversa com quem está dando certo no reino de Deus. Ele tem sua responsabilidade. Deus faz aquilo que lhe compete e diz, você faz aquilo que é da sua parte. É assim que funciona no reino de Deus. Alguns autores falam que Deus chama a gente para uma parceria com Ele. Aquilo que não nos cabe, Ele faz. Aquilo que nos cabe, nós fazemos. Quem vai abrir o Jordão é o Senhor. Quem vai parar as águas do rio é o Senhor. Mas quem vai traçar a estratégia para andar em segurança são as pessoas aqui. Precisamos de boas estratégias. Eu lembrei de algumas coisinhas que já compartilhei aqui. Histórias maravilhosas, que falam disso, de boas estratégias. Um amigo querido que foi para a África, pastor Batista, foi para a África trabalhar num lugar extremamente difícil da África, e isso já tem alguns anos, e era tão difícil que a chegada dos alimentos, né? A missão de fazer com que o alimento chegasse à casa do missionário era uma luta muito grande. Às vezes atrasava semanas, meses para chegar. E aí o sujeito, naquela conjuntura, falou, nós vamos passar fome aqui, com a minha família. Então, preciso buscar de Deus algumas boas ideias para poder viver aqui no meio desse povo, porque esse povo está acostumado a passar fome. E é assim que é em muitos lugares. É aí que Deus deu uma ideia boa para ele. Você planta hortaliça. Terra aí é boa. O povo não tem costume de plantar hortaliça. Mas você pode plantar uma hortaliça, você sabe, você é brasileiro, planta uma hortaliça e você vai ter verdura para comer o ano inteiro. Aí os meninos reclamaram, né? Ah, mas não tem carne. Aí Deus deu uma ideia boa. Você arranja por aí um casal de coelho. Compra um casal de coelho, manda trazer um casal de coelho, porque coelho produz 3, 4, 5 vezes por ano. E aí vocês engordam os coelhos e matam e os meninos vão ter carne também para comer. Tive o privilégio de receber esse missionário quando ele voltou da África 3 anos depois. Todo já experimentado, né? Aquele ambiente difícil. Mas cheio de alegria. Cheio de inspiração para nós. Dizendo, um lugar extremamente difícil. Deus me deu ideias simples, mas ideias aplicáveis, ideias boas, que deram certo, e Deus cuidou da minha família naquele lugar hostil, e nós cumprimos com o propósito do Senhor. É um missionário africano, um missionário brasileiro, trabalhando na África. Alguém culto, né? Estudou aquela coisa toda. Mas eu me lembrei, né? Já contei para você a história do meu sogro, pai da minha esposa. Seu Pedro. Seu Pedro é um semi-analfabeto, nunca frequentou a escola. Nunca. Foram lá os missionários para o Vale de São Patrício, moravam no Vale de São Patrício, e a missão presbiteriana, olha que coisa boa. Mandou os missionários para lá, e os missionários alfabetizavam, juntavam as pessoas e alfabetizavam
e evangelizava e plantava igreja. Foi assim no Vale de São Patrício, está cheio de igreja presbiteriana por ali. Qualquer lugarzinho, você vai numa curtelinha ali, 300 casas, tem uma igreja presbiteriana ali, porque os missionários presbiterianos vieram e eles fizeram um grande trabalho nessa região. Meu sogro aprendeu um pouquinho de leitura ali, aprendeu a ler a Bíblia ali com esses missionários. Tinha uma chácarazinha, criava animais, plantava lavoura. Meu sogro sabe mexer com isso. Cria animais e planta lavoura. E assim ele sustenta a família, e assim a vida é boa. Chegou uma certa hora que não tinha escola lá direito para os meninos mais, os meninos quiseram vir para Nápoles. Tem 4 filhos, os filhos precisam estudar, vem para Nápoles. Aí meu sogro precisa vir, largar a chácarazinha e vir para Nápoles, para que os meninos tenham uma escola melhor. E aí chega aqui em Anápolis, como é que vai viver? Ele está acostumado a plantar arroz, feijão, milho e criar porco e vaca. Aqui não tem nada disso. Aí acontece algo maravilhoso. Ele ficou algum tempo assim meio perdido, indo para lá, voltando, aquela coisa difícil. Aí Deus deu uma ideia boa. Minha sogra é acostumada a fazer pamonha para eles lá, né? Quem morou na roça sabe como é que funciona isso. A gente planta milho de várias semanas diferentes. A gente come pamonha meses e as mulheres viram especialistas em fazer pamonha. Minha sogra é uma especialista. Meu sogro é um chacareiro, matutão lá da roça, que agora está na cidade e precisa sobreviver na cidade. Deus deu uma ideia boa. Nosso Deus é presente. Nosso Deus está atento às nossas necessidades. E o nosso Deus sabe como nos orientar. Deus botou na cabeça do meu sogro, da minha sogra, fazem pamonha e vendem. Fazem pamonha e vendem. E assim eles começaram. E Deus abençoou. E abençoou de tal maneira que eles construíram casa. Fazendo pamonha e vendendo por aí. Não tinha loja de vender pamonha. Não. Hoje em dia tem loja de vender pamonha, né? Como é que chama? Lanchonete bonita. Não. Meu sogro tinha um carrinho de mão. Botava uma caixa de isopor dentro e saía, vendia mais que essa lanchonete. Isso aí. É isso que eu estou vendo no texto bíblico. É isso que eu estou vendo na vida. Nas nossas vidas. O povo de Deus caminha bem quando, iluminados pelo Senhor, traça boas estratégias. O que está acontecendo algumas coisinhas aqui na Antioquia, né? Alguém falou para mim, nossa, meio dessa confusão toda, Deus me deu uma ideia boa, eu estou ganhando dinheiro com esse negócio. E que coisa maravilhosa. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E Ele sabe como cuidar de nós. Tem testemunho bom aqui na Antioquia, vocês precisam contar, né? Alguns têm contado. Testemunho bom, que Deus dá um jeito de cuidar de nós de maneira maravilhosa, espetacular. Como cuidou desse? Boas ideias. Gosto muito disso. Você pode ter uma ideia extraordinária, mas se não for a ideia de Deus, não funciona. A ideia que funciona é a ideia de Deus. Precisamos ficar atentos ao Senhor. Então, estou falando sobre isso, né? Princípios para a gente caminhar bem como povo de Deus. O povo de Deus caminha bem quando bota em prática alguns princípios. Quando há disposição para cumprir os propósitos de Deus. Quando a gente não fica olhando para a dificuldade, mas fica olhando para aquilo que Deus tem para nós. Quando há paciência, sabedoria para esperar o tempo de Deus. E quando a gente traça as estratégias adequadas para cada situação. É história bonita por aí, né? Já ouvi por aqui. Quarto, povo de Deus caminha bem quando há santificação. Veja o verso 5. Josué sabe disso. Se Deus estiver insatisfeito conosco, se nós estivermos desagradando a Deus, não vai dar certo a vida. Josué sabe disso. Então ele diz no verso 5, nós estamos preparando para passar o rio. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué entende, sabe, e nos ensina que a santificação
precede as maravilhas de Deus. Você quer viver coisas boas, experimentar Deus de maneira maravilhosa, precisa de santificação. Precisa de santificação. Esse povo tem exemplos maravilhosos. Eles passaram pelo meio do Jordão, que ele abriu o Jordão de maneira maravilhosa, nós lemos, né? Vou comentar mais um pouquinho. Eles tomaram posse da grande Jericó de maneira maravilhosa, Deus abençoou, e aí eles entraram em pecado. Capítulo 8, 7, 8, contam que eles largaram a santificação de lado, envolveram em coisas que não deviam, e aí foram derrotados numa batalhazinha pequenininha, lá contra um povinho pequeno, foram derrotados, humilhados e disciplinados pelo Senhor. E várias partes da Bíblia tratam sobre isso. O profeta Isaías, né? O povo está reclamando porque a vida não dá certo, porque os negócios não são abençoados, porque não vai em frente a vida. Aí o profeta Isaías, Deus responde por meio do profeta Isaías dizendo: Deus está insatisfeito com vocês. Deus está insatisfeito. Se Deus está insatisfeito com vocês, a melhor coisa a fazer é consertar a vida com Deus, é buscar a santificação, sem a qual não tem a bênção de Deus, não tem a companhia de Deus, não tem a bênção de Deus. O povo de Deus caminha bem quando busca a santificação. Quem está andando com Deus, ele já sabe disso. Se tiver alguma coisa errada na sua vida, não adianta lutar muito. Não adianta levantar de madrugada e dormir tarde. Precisa consertar com o Senhor. É isso que está aí. Santificai-vos, porque a santificação precede as maravilhas do Senhor. Mais um princípio, verso 10. Vou voltar um pouquinho na santificação, me ocorreu aqui. Porque às vezes a gente acha que vai tocando a vida meio de qualquer maneira, né? Tem uns crentes que acham que vão tocando a vida meio de qualquer maneira, né? Aprende a enrolar os pais. Meu filho que aprende a enrolar os pais e acha que vão enrolar Deus também. Tem crente que desse jeito. Aí a vida vai indo de mal a pior, aquela confusão toda, coisa difícil. Não, meus irmãos, nós precisamos de santificação. Parar, colocar nossa vida diante de Deus, em jejum, dizer: Senhor, o Senhor está satisfeito comigo? Ou tem alguma coisa que precisa mudar? Senhor, eu quero me enquadrar, eu quero que o Senhor esteja satisfeito comigo, porque eu sei que a santificação precede as suas maravilhas. Então, é preciso de santificação, meus irmãos, não tem jeito. O servo de Deus, o povo de Deus, caminha bem quando tem santificação, quando busca a santificação. Josué sabe muito bem disso. E o verso 10 agora: o povo de Deus anda bem quando a presença de Deus está com eles, de maneira notória e perceptível. O povo de Deus, a gente tem uma turma de pastores que querem negar isso, mas a Bíblia Sagrada insiste com isso, de que a gente anda bem quando Deus está junto com a gente, de maneira notória e perceptível. Por exemplo, isso está em todo o texto que nós lemos, em todo o capítulo 3. Mas o verso 10 dá uma ênfase. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de que de todo lançará de diante de vós os cananeus. Aí vai falando todo aqueles povos lá. Né? A ênfase é que nós precisamos da presença de Deus, da ação de Deus, da atuação de Deus no meio do seu povo. Josué disse ao povo que eles iriam reconhecer que Deus vivo estava com eles, entre eles, e que teriam convicção da segurança e da bênção de Deus sobre as suas vidas. O narrador vai dizer lá no capítulo 5 que os povos pagãos, né, os povos que habitavam a terra, eles ficaram impressionados quando perceberam a presença do Deus vivo no meio do povo de Israel. Que aqueles grandes exércitos poderosos, né, aquelas grandes nações, estados que haviam ali depois de Jordão, eles estavam amedrontados, porque o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, está fazendo coisas notórias no meio de Israel. Irmãos, isso é elementar. A gente vai bem quando a presença de Deus está conosco. Lucas, que escreveu Atos, o irmão Visconde mencionou, diz que a presença de Deus é no Novo Testamento, né? Os autores que arrumando complicação. Lucas, o evangelista, descreve a vida da igreja em Atos e diz que a presença e a atuação de Deus na vida dos crentes e através deles causava perplexidade, admiração, capítulo 2.
causava grande alegria. Final do capítulo 2, causava temor, espanto, admiração. Capítulo 5. Deus é presente com o seu povo. Se você é povo de Deus, o Espírito Santo está em você e as manifestações sobrenaturais fazem parte da nossa caminhada com o Senhor, sim. Assim como foi aqui e assim como foi lá em Atos dos Apóstolos, tem sido. O crente, veja o que eu vou dizer. Deus é que comanda as coisas, né? Deus pode dizer assim, não, eu vou deixar meu servo ali um tempo ali meio só para ele aprender. Deus pode fazer isso. Mas uma característica dos servos de Deus, de todos os tempos, de todos os lugares, é que quando eles voltam-se para Deus e buscam a Deus, Deus está com eles, Deus se manifesta, Deus opera neles e através deles. É assim que a Bíblia descreve. A história do povo de Deus é uma história da presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Moisés soube tanto disso que quando Deus falou assim, não, vou deixar você meio só, e Moisés falou assim, então também não vou. Porque o que faz a diferença é a tua presença manifesta junto conosco. O povo de Deus caminha bem quando a presença de Deus é perceptível e notória no meio do seu povo. Irmãos, Deus tem se manifestado na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. A vida com Deus é uma vida de manifestação sobrenatural, maravilhosa. É isso. Pode buscar o Senhor. Contei para vocês, né, já. Eu tenho muita experiência disso. Nós temos experiência há muitas com esse negócio. Do Senhor presente, e o Senhor falando, e o Senhor acorda no meio da noite e dá uma instrução para a gente, uma orientação. O Senhor, a gente está querendo para um lado, o Senhor falou, opa, não vai para cá. Isso, a gente tem muita experiência disso. Temos compartilhado essas experiências aí, né? Temos visto isso. Busque a Deus. Separa o dia para jejum, oração. Diz, Senhor, fala comigo. Preciso ouvir a tua voz. Me lembro, né? Lá atrás, antes de ir para o seminário, eu preguei numa igreja aí, uma igreja batista. Aí eu falei que Deus tinha estado comigo naqueles dias. As pessoas ficaram com um olhão desse tamanho. No final, alguém me abordou e disse, como é que é esse negócio? Deus esteve contigo? Eu falei, eu era recém-convertido, eu achava que Deus estava manifestando na vida de todos eles lá. Aí eu falei, não, eu estou aqui tem 20 anos que eu venho com meu pai é diácono da igreja, eu venho com ele, e eu nunca tive uma experiência sobrenatural com Deus. Eu falei, mas não é possível, você é crente? Ele falou, eu sou. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma semana de jejum e oração, eu lá da minha casa, você da sua, e porque Deus está se manifestando a mim. Quem sabe Ele se manifesta a você? Eu acho que foi lá para terça, quarta-feira, a pessoa me ligou e disse, olha, sabe aquela experiência que nós estávamos falando lá no culto? Teve comigo. Deus esteve comigo, eu sei agora do que você está falando. Irmãos, nosso Deus é um Deus presente, imanente, um Deus que se mistura, o Deus eterno, soberano, transcendente, mas é também o nosso Pai bendito, que interage conosco. Ora, vamos jogar fora essa teologia do Deus distante. Não, nosso Deus é presente. Paulo apóstolo vai descrever o Deus do céu como Pai, que anda de mãos dadas com seus filhos, né? Romanos capítulo 8, né? Paulo fala que escuta Deus e fala com Deus e chama Deus de Pai, e Pai responde. É disso, irmãos. É disso. Uma coisa que os presbiterianos precisam tomar muito cuidado é com um Deus distante. Ficar ouvindo pregador que fala que Deus é distante e se contentar com um Deus distante. Não, o nosso Deus é o Senhor do céu e da terra, mas é o nosso Pai amado, que anda conosco. Isso é diferencial, maravilhoso. O povo de Deus caminha bem quando a presença de Deus é perceptível e notória no meio do seu povo. Mas vou dizer uma coisa, quando Deus se manifesta, quando Deus está com a gente fica cheio de coragem, o Todo-Poderoso está comigo, vai, bora. Quando não, aí fica difícil, né? Moisés entendeu. Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou a lugar nenhum. Se o Senhor não estiver presente comigo, eu não vou a lugar nenhum. Aí Deus mudou de ideia, né? Falou, tá bom, Moisés, nós vamos junto então.
Já teve experiência com Deus? Meninos e meninas aí, senhores e senhoras, experimentou Deus? Você pode contar uma experiência sua com Deus? Anota suas experiências com Deus, compartilha elas, ela é para nossa edificação e também para a edificação de outros, precisamos fazer isso. Não tive uma experiência com Deus, então vai buscá-la, chama seus pais para te ajudar, vamos fazer uma semana de jejum e oração, eu quero experimentar Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso disso. Ou vamos ficar ouvindo a história dos outros só? A história dos outros são importantes, mas a nossa própria história, a nossa própria experiência, ela é importante. Nisto conhecereis que o Deus vive está no meio de vós, disse Josué. Deus eterno, transcendente, e Ele é imanente, Ele está presente e Ele se envolve com o seu povo. E por último, o povo de Deus caminha bem quando tem uma liderança comprometida com o Senhor e com a sua causa. Porque nós vamos ver aqui as lideranças tomando posições interessantíssimas. Liderança precisa ser comprometida com Deus. Liderança precisa andar perto de Deus, porque é elementar. Veja o verso 6. Josué falando aí, né? Também falou o sacerdote dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Imagina, eu fico lendo essas passagens, imagina essa liderança. O rio está transbordando, totalmente impossível passar. E eles tomam ali a arca da aliança, que era aquele instrumento que simbolizava a presença de Deus, e vão caminhando na frente do povo em direção ao rio. O que é isso? É a liderança que sabe o caminho, é a liderança que tem coragem de ir na frente, é essa a responsabilidade. E aí o verso 14 vai continuar contando, né? Liderança comprometida com Deus e corajosa, fazendo o que precisa ser feito. Tendo partido, verso 14, tendo partido o povo das suas tendas, e o povo também é corajoso, né? Uma turma caminhando em direção ao rio e o povão foi atrás. A liderança, quando ela está na presença de Deus, orientada por Deus, guiada por Deus, o povo segue ela. A liderança está meio... né? Já viu quando você assume a liderança de um departamento, um ministério, e a turma não quer ir com você? Não vai mesmo, não. A liderança vai com a gente se vê Deus na vida da gente. Do contrário, não vai. Tendo partido o povo, verso 14, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, o povo está seguindo a liderança, acreditando que vai passar o Jordão. Não tem jeito de passar, mas eles estão acreditando. Não. Os nossos líderes estão dizendo que vamos passar, então nós vamos. Levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. É uma cena boa para nós, da liderança, viu, irmãos? A liderança toma dianteira, ela escuta Deus, ela sabe o que Deus está fazendo, toma dianteira e o povo segue. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas. Veja que desafio para essa liderança. Então, nós vamos caminhar e nós vamos passar o Jordão. Pode vir que nós vamos passar o Jordão. Deus vai abrir as águas. Só que eles botam o pé na água e Deus não abre ainda. Eles molharam o pé na água. Tem uns filmezinhos, depois você assiste. Nós carregando a arca ali, né? Cabecinha erguida, aí o pé começa a molhar e começa a ficar assustado. Será que Deus vai abrir mesmo? O rio está quebrando, já disse, né? O rio está naquele tempo de enchente, está quebrando as árvores na beirada e a liderança está caminhando em direção ao rio e o povo atrás. É nessa conjuntura que acontece o verso 16. Pararam-se as águas que vinham de cima.
Levantou. Deus fez com que, quando a liderança andando firmemente, conforme a vontade do Senhor, corajosamente, Deus parou as águas. Foram de todo cortada. Então passou o povo defronte de Jericó. Deus faz as coisas por meio da liderança. Tem gente que não gosta da liderança, não está gostando do projeto de Deus. Porque Deus estabeleceu liderança lá no começo. Desde que saiu do Egito tem liderança. E na instituição da igreja neotestamentária, Deus cuidadosamente instituiu lideranças. E assim a igreja vem sendo guiada por meio da liderança. Quando a liderança é ruim, é um problema para todo mundo. Quando a liderança está comprometida com Deus e com a sua causa, as coisas acontecem. A liderança precisa saber o caminho e ir adiante do povo apontando a direção. É o que acontece aqui. O líder precisa estar atento. O líder precisa dizer, é por aqui que nós vamos. A liderança precisa mostrar fé e coragem. Aqui eles vão à frente. Fé para acreditar nas promessas de Deus e coragem para obedecer os mandamentos ou as ordenanças de Deus, que às vezes são complexas. Lembra daqueles outros líderes lá atrás? Olhar para a situação, o negócio complicou tudo, eles guiaram o povo no caminho contrário. O líder precisa ser corajoso, seguindo as orientações do Senhor. E o povo precisa reconhecer a autoridade dessa liderança. Ah, não, eu sou líder, né? Tem gente que fala assim, eu sou líder, vocês precisam me obedecer, que eu sou líder. Não, não é assim. É que a pessoa, quando é líder, ele vive como líder e o povo obedece. Já viu isso? A gente vê isso muito, né, em alguns lugares, né? Só precisa fazer o que eu estou mandando e tal. Não precisa nada. O povo de Deus caminha bem quando há uma liderança comprometida com Deus e com sua causa. O povo vai com a sua liderança. Finalizando, capítulo 3 de Josué enfatiza que quando os elementos necessários ao bom andamento da obra de Deus estão presentes, os resultados são maravilhosos. Verso 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Eu não mencionei isso, né? A liderança vai à frente, guiando o povo. Aí quando o rio abre, opa, agora o rio abriu, vamos passar correndo, e né? É um medo danado. Aí Deus falou, a liderança para no meio. A hora que o povo tudo passar, aí a liderança vai atrás. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Irmãos, acho que essa passagem do Jordão está aqui para dizer para a gente, o povo de Deus anda bem quando está fazendo essas coisas. O povo de Deus anda bem, vamos relembrar? Quando há disposição para cumprir os propósitos de Deus, independente das dificuldades. A gente não fica olhando para as dificuldades, a gente fica olhando para o propósito de Deus. É isso que Deus tem, então nós vamos fazer. O povo de Deus caminha bem quando tem paciência e sabedoria para esperar o tempo do Senhor. A gente não faz no nosso tempo, a gente faz no tempo do Senhor. O povo de Deus caminha bem quando há boas estratégias. Eu não sei como é que vão fazer as coisas. Então peça de Deus direção, precisa saber. Precisa de boas estratégias. O povo de Deus caminha bem quando há santificação, separação daquilo que desagrada a Deus. O povo de Deus caminha bem quando Deus está presente, de maneira perceptível e notória. E o povo de Deus caminha bem quando tem liderança. Liderança séria, comprometida com Deus e com sua obra. Os resultados estão registrados aí, são maravilhosos. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos orar? Como é que está a sua vida, a sua família? Vocês estão caminhando bem? Estão caminhando bem? Nós somos o povo de Deus. É possível a gente caminhar bem, independente das adversidades, circunstâncias que há nesse mundo caído. Nós precisamos estar pertinho do Senhor, andando conforme a vontade do Senhor, a gente vai caminhar bem. Igreja do Senhor pode caminhar bem, independente das circunstâncias. Vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor.
Talvez nessa manhã o Senhor esteja orientando você aí a rever os seus posicionamentos, adotar novas medidas para a sua vida, para que você ande bem. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, por esse relato maravilhoso da história do povo do Senhor no passado, onde o Senhor os guiou, os conduziu de maneira tão maravilhosa. Oh, Senhor, nós te louvamos por essa maneira graciosa, bondosa, que o Senhor fez com que o seu povo passasse pelo Jordão ali, há milhares de anos atrás. Louvado seja o Senhor, ó Deus, que conseguiu introduzir o seu povo na terra prometida. Bendito é o Senhor, que é capaz de cumprir com todas as suas promessas. Ó Senhor, nós queremos aplicar nas nossas vidas esses princípios que vimos. Não temos mais que passar o Jordão, mas temos outros desafios diante de nós, e nós precisamos colocar em prática os princípios ensinados pela tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, nos guie, de modo que nós possamos ter uma vida vitoriosa, bem-sucedida, frutífera, independente das adversidades, das dificuldades que são tantas. Que nós possamos, ó Deus, glorificar o seu nome em todas as vitórias que o Senhor tem para nós. Abençoe seu povo. Te damos graças pela Igreja Antioquia, por cada família da Igreja Antioquia, que o Senhor tem cuidado de maneira tão especial. E pedimos essa bênção, que nós possamos seguir em frente, orientados, guiados pelo Senhor, encorajados pelo Senhor, cumprindo com os propósitos do Senhor, superar todos os desafios que temos pela frente. Colocamos diante do Senhor as nossas crianças, adolescentes, jovens, senhores e senhoras, pais de famílias, que todos nós possamos experimentar essas maravilhas que nós mencionamos, ó Deus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a companhia preciosa do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém. Amém. Se nós finalizamos, Deus te abençoe. Tenha um bom dia, uma boa semana.